A expressão, a língua, a história, o teatro, o moderno e a metrópole. A cultura de língua portuguesa é o assunto de hoje em Cidade de Leitores. No dia 17 de julho de 1996, foi criada a CPLP, Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. Com sede em Lisboa, a organização é formada por países lusófonos. Juntos, Brasil, Portugal, Moçambique, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Timor-Leste, São Tomé e Príncipe buscam o aprofundamento da amizade mútua e da cooperação entre os seus membros, que envolve os 4 continentes. Contribuir para essa integração através do intercâmbio cultural é o objetivo do FestLip, o Festival de Teatro da Língua Portuguesa. Este ano, em sua 5ª edição, o FestLip apresentou, além das peças, atividades culturais diversas, palestras e shows com artistas ícones dos países lusófonos. É o que vamos conferir na entrevista com Tânia Pires, idealizadora do festival. É com muita emoção que recebo meus amigos, irmãos dos países de língua portuguesa, para apresentar essa festa que será feita por grandes talentos. Prata! 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 Minha pátria é minha língua, já disse o poeta e repetiu o compositor. Estima-se que o português seja atualmente o 4º idioma mais falado do mundo. E o país que, como o nosso, adotou como sua a língua do colonizador, herdou também sua história e suas manifestações estéticas e culturais. Então, no bojo dessa bagagem, vem a literatura portuguesa, que foi e talvez continue a ser referência para a literatura de todos os países que falam o mesmo idioma. Isabel Margato é professora de literatura portuguesa no programa de pós-graduação em letras da PUC-Rio. Coordenadora da Cátedra Padre Antônio Vieira de Estudos Portugueses, ela é reconhecida pesquisadora da cultura e da literatura portuguesa contemporâneas. Isabel Margato é a nossa convidada de hoje. Isabel, no imaginário do leitor brasileiro, Portugal ainda está muito ligado à época dos grandes descobrimentos, das navegações, não é? E de um papel de destaque entre as nações do Ocidente. O quanto a obra épica de Luís de Camões, Os Lusíadas, contribuiu para a construção dessa imagem? É evidente que um poema épico, da qualidade dos Lusíadas, vai sedimentar não só o acontecimento, mas vai sedimentar um sentimento em relação aos descobrimentos, um sentimento positivo. E acho também que na primeira metade, até 74, na primeira metade do século XX, aquilo era usado como assim, a marca da raça. Quer dizer, então, esse sentimento foi, na época da ditadura, não é? Havia uma forma de se apropriar, né, dessa mitologia épica, né, esses grandes feitos portugueses. E a obra lírica de Camões, né, essa que foi reunida póstumamente, parece, né, final do século XVI, né, sob o título de Rimas. Rimas, isso mesmo. Evidentemente é muito diferente dos Lusíadas. Para começar, não se sabe perfeitamente se todos os poemas são de fato de Camões. De Camões. Porque houve depois da morte de Camões, houve um sentido de reunir a obra dele, que estava muito dispersa, né? E Camões morreu, não se tem certeza exatamente do ano, e morreu muito pobre. Então, muitos dos seus escritos se perderam. Então, a lírica, quer dizer, tem esse dado, que é um dado de difícil autenticidade dos textos, difícil de provar,
Mas é interessante chamar atenção para a lírica, que há 2 tipos de lírica. O que nós poderíamos chamar de a medida velha, que são poemas feitos dentro de uma tradição portuguesa, onde se usa redondilha, o tema mais cotidiano, brejeiro, e a medida nova, que seria mais o soneto, fundamentalmente, onde se expressa uma canção, digamos assim, classicizante, mais elevada, com sentimentos assim mais filosóficos. Camões também tem uma obra teatral. Tem, pequena, mas não tem. Não é, Isabel? É tem. pequena. Não é tão Ele não estudada. foi, então, o responsável por uma renovação do teatro não, eu acho naquele período? Olha, eu acho assim, da Idade Média já havia algumas manifestações teatrais, mas manifestações que não tiveram assim uma força muito grande de identidade. Quer dizer, podemos dizer que o teatro português começa com Gil Vicente em 1502, com o Auto da Visitação. É um auto que ele escreve para homenagear a rainha, enfim, que tinha tido um bebê, né? E a partir daí o Gil Vicente vai ter uma obra grande, 40 e tantos autos, e vai ser um escritor de dentro da corte, quer dizer, ele vai ser contratado pela corte para escrever. E vai animar, como é que a gente poderia dizer, as festas na corte, porque os seus autos podem ser religiosos, autos sacros, tal, mas tem muitas farsas. Então, eram autos muito engraçados e muito críticos. Por exemplo, a Barca do Inferno, que é um dos mais conhecidos, com esse auto ele passa em revista a sociedade portuguesa, porque o auto é assim, quando você morre, você chega num rio e tem 2 barqueiros. Um é o diabo e o outro é um anjo. E, evidentemente, todos querem ir para o barco do anjo, né? Todo mundo quer ir para o barco do anjo, então começa a falar das qualidades, das coisas boas e tal. E o diabo diz lá, não, você roubou, você fez isso. Bom, enfim. Ele fica regimentando o pessoal não, dele é para cá. Então, salvam-se poucos, entendeu? Salvam-se poucos. Mas são tipos, né? É o onzeneiro, é o coviteira, são pessoas que vão sendo condenadas e, com isso, vai se condenando ou absolvendo, né, os tipos da sociedade portuguesa. E tem os autos sacros, que são magníficos também. Como eu lhe disse agora há pouco, a literatura portuguesa tem poucos momentos assim com um bom teatro, digamos assim, com um teatro forte, né? No Renascimento, nós vamos ter um texto a Castro, mas depois do Gil Vicente, praticamente, nós vamos ter o Judeu, né? Que é do século XVII e XVIII, e depois nós vamos recomeçar o teatro no século XX. Eu chamaria atenção para Almada Negreiros. É um dos poetas de Orfeu, amigo do Fernando Pessoa, do Sá Carneiro, e ele fez peças de teatro muito interessantes. E no contemporâneo, Bernardo Santareno, Estal Monteiro, né? São pessoas que revisitaram a história portuguesa, os grandes acontecimentos, através das suas peças. Muito bem. Olha só, Isabel, com o objetivo de promover o intercâmbio cultural entre os países de língua portuguesa, o FestLip chegou à sua 5ª edição. Os espetáculos internacionais foram distribuídos por diversos teatros do Rio de Janeiro. E Tânia Pires, idealizadora e produtora do Festival de Teatro de Língua Portuguesa, conta pra gente como foi a programação. Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste são países que têm o idioma português como língua oficial. Juntos, eles formam uma comunidade de aproximadamente 200 milhões de pessoas, o que faz com que a língua portuguesa seja uma das mais faladas do mundo. Com o objetivo de ampliar o conhecimento e o intercâmbio cultural entre esses 8 países, a atriz e produtora Tânia Pires idealizou o Festival Internacional de Teatro de Língua Portuguesa, o FestLip. O evento conta com mostras de peças vindas dos 4 cantos do mundo. Em 2013, o festival, que tem reconhecimento internacional, chega à sua 5ª edição. Tânia, o que é o FestLip e quais são as atividades que compõem o festival? O FestLip é um festival que une todos os países da língua portuguesa, que são 8 países de 4 continentes, que a gente vai até a Ásia, e que a gente traz grupos teatrais desses países para ter esse intercâmbio, essa vivência e essa mostra.
porque a gente acaba conhecendo bastante sobre esses países através do teatro. Uma coisa fria, gélida, frígida, gelada. Certo, mas o que vem a ser tudo isso? É a tua prenda. Pelos 25 anos de casada! Quer dizer que são 8 países da comunidade de países de língua portuguesa e cada um deve ter sua peculiaridade teatral, não é mesmo, Tânia? Você podia falar um pouquinho de cada um? Posso. Em Angola, assim, a característica maior de Angola que eu percebo na dramaturgia e no teatro é que eles ainda estão no momento de catarse em relação à independência, que ainda é muito recente. Então, eles se carregam mais do drama. Que ruídos são esses? É madeira a estalar, o armário é novo. Está alguém dentro do armário? E o armário é lá no lugar de ter gente dentro. Não sei, diz-me tu. Não me venhas já com as tuas fantasias. Mas está ou não está alguém dentro do armário? Abre a porta e verás. E em Guiné-Bissau é um teatro ainda muito político. Nós temos o teatro do oprimido, que existe em Guiné-Bissau. Eles estão num momento ainda de muita ditadura, é uma política complexa. Então o teatro realmente funciona como um veículo libertador de botar para fora toda essa repressão que eles vivenciam. Cabo Verde tem uma expressão corporal muito bacana. Existem vários bailarinos que são famosos pela Europa toda de Cabo Verde. Eles têm... Eu assisti no Festilipe um espetáculo de Cabo Verde, que era com um cantor, que é o Mário Lúcio, de Cabo Verde. Ele hoje é o ministro da Cultura lá. E aí com um grupo que fazia uma dança Raiz muito de Polon. bonita. É maravilhoso, não é isso? É isso mesmo, é uma expressão. Raiz de Polon. Eles foram homenageados da última edição e realmente eles têm esse trabalho corporal, é deles. Então, no teatro, isso se reflete imediatamente. Concedem bulas de beneplácitos aos senhores de odioso comércio. Em Moçambique, eu diria que eu acho assim, o temperamento mais próximo do brasileiro. O moçambicano, ele está nessa fase ainda de falar da independência, que ainda é recente, só que eles fazem comédia em cima disso, eles já não trazem a catarse do drama. Então, eles brincam em cima da própria história deles, né, que foi muito difícil. E é bacana ver eles lidarem com mais leveza. E isso, a gente assistindo a mostra do festival, essas diferenças são muito interessantes de serem percebidas num espetáculo para o outro. Por que você não pôs aquela camisola que te comprei que está em cima da cama? Mas Esperança, eu sinto-me bem assim, com este antigo Esperança. E o Brasil, como é que está o teatro brasileiro? A gente tem um contraponto com Portugal, né? Portugal já hoje tem um teatro contemporâneo muito interessante, bacana. Eles, quando vieram para o Brasil a primeira vez, eu acho que no Brasil a gente ainda vê o teatro de Portugal, um teatro muito realista, muito formal, o que não é a realidade. Hoje tem grupos contemporâneos e o Brasil, eu acho que se encontra também nesse momento. Nós já passamos pelo teatro do realismo, que vai existir sempre, mas nós estamos lidando hoje com uma gama de espetáculos contemporâneos, com outras linguagens. Com mais experimentação, né? E acho que Portugal e Brasil meio que se equilibram nisso, né? Cada objeto amado é o centro do jardim do paraíso. E embora o disco da prensa já comprima as minhas pernas, eu não me deixo expulsar do paraíso. E para a África e para Timor-Leste, na Ásia, eu acho que é uma descoberta essa convivência, porque eles crescem e a gente cresce muito também com o que a gente aprende com o teatro deles. É muito interessante essa troca. Eles ficam 12 dias fazendo intercâmbio, conversando, oficinas. A língua, ela fortalece muito esse laço entre os atores. Os artistas que vêm já vêm abertos, porque são todos atores que querem trocar, mas é uma coisa só de quem convive, quem acompanha, quem está presente, percebe a magia da língua nesse convívio artístico que é muito forte. Estás a me ver com farra, sou palhaço, sou pimpão, sou Xuxa no mundo da imaginação, sou do brinquedo ou sou uma banda das artes?
Olha, eu vou te sangrar, ouviste? No próximo bloco, Ele tem uma percepção de Portugal em que ele acredita que se ele sacudir, ele trouxer os defeitos todos, entendeu? Para a cena do romance, que isso vai dar um choque e as pessoas vão reagir positivamente. e ainda Essa convivência acaba criando um trabalho em coproduções.